I swear I did not murder my children, I swear. Quando pensamos em crimes terríveis, é comum imaginar homens como os responsáveis. No entanto, eles não são os únicos com um lado sombrio na natureza humana. Essas são histórias de mulheres cujas ações foram tão chocantes que resultaram nas punições mais severas que o sistema de justiça pode aplicar. With a new request from the Texas mother who drowned her 5 children in a bath. Andrea Yates ficou conhecida pelo assassinato brutal de seus 5 filhos, um crime que horrorizou a América. Nem mesmo seu marido conseguia entender o que a motivou a cometer o crime. They're always climbing up in her lap and she'd read books to him and just all kinds of stuff and she loved him. And so I knew that there's no way, you know, there's just no way that she would ever do anything like what happened. Para todos, eles eram uma família feliz e ela parecia uma mãe carinhosa, mas Yates vinha enfrentando problemas sérios de saúde mental há anos. Após o nascimento do 4º filho, ela desenvolveu uma depressão pós-parto severa e tentou tirar a própria vida 2 vezes. She had a knife held up to her neck, and it's like she's looking at her neck trying to figure out how to cut herself so that she could successfully kill herself. And I said, "Give me the knife." And she said, "Let me do this." And I said, "No, give me the knife." And she wouldn't do it. She just stood there like this. So I grabbed her arm and pulled it down. And I pried the knife out of her hand. Depois disso, ela foi colocada em tratamento com antidepressivos e medicamentos antipsicóticos. Mas mesmo com a recomendação do psiquiatra, o casal decidiu ter o 5º filho. The new mother? Hello. Mother for the 5th time? Para piorar ainda mais a situação, Andrea parou de tomar os remédios, o que a deixou em um estado mental ainda pior do que antes. Foi então que ela cometeu o impensável. No dia 20 de junho de 2001, a polícia atendeu a uma chamada para o 911 de uma casa no subúrbio de Clear Lake, em Houston, Texas. Andrea Yates tinha cometido um crime indescritível e decidiu ligar para relatar o que havia feito. Quando a polícia chegou, encontrou Andrea na frente da casa, com a camisa molhada. O incidente aconteceu pouco depois de seu marido, Rusty Yates, ter saído para o trabalho. Andrea encheu a banheira e afogou seus filhos um por um. Primeiro, John, de 5 anos. Depois, Paul, de 3, e Luke, de 2 anos. Depois de afogar os 3, colocou os corpos deles na cama. Em seguida, afogou a filha de 5 meses, Mary, que deixou flutuando na banheira. O filho mais velho, Noah, de 7 anos, entrou no banheiro perguntando o que estava acontecendo com a irmãzinha. Quando percebeu o que estava acontecendo, Noah tentou fugir, mas Andrea logo o alcançou e ele teve o mesmo destino dos irmãos. Depois de ligar para a polícia, Andrea telefonou para o marido, pedindo para que ele voltasse para casa. Quando a polícia chegou, ficou horrorizada ao ver os corpos das crianças e Andrea foi presa na hora. Enquanto isso, Rusty Yates chegou em casa e encontrou uma cena devastadora. No julgamento, a defesa alegou que Andrea estava fora de si, enquanto a acusação afirmou que ela havia premeditado o crime. Durante o interrogatório, ela disse que foi Satanás quem a obrigou a matar os filhos. Yes, I felt tormented. Tormented by what? My Satan. Just that Satan was tormenting me. Mas o depoimento de um psiquiatra que a entrevistou por 14 horas após a prisão sugeriu uma visão completamente diferente. You don't believe she was tormented and compelled by Satan
to kill them. The evidence doesn't support it at all. Com base nesse depoimento, ela foi condenada por assassinato em 2002 e sentenciada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. No entanto, o caso foi revisado em 2006 e Andrea foi considerada inocente por motivo de insanidade. We, the jury, find the defendant Andrea Pia Yates not guilty by reason of insanity. Em 2007, ela foi liberada da prisão e internada em uma instituição psiquiátrica em Kerrville, Texas. Hoje, aos 60 anos, Andrea Yates vive uma vida tranquila dentro dessa instituição, onde permanece até hoje. Mas enquanto os terríveis crimes de Andrea podem ser fruto de uma doença pela qual ela não era totalmente responsável, o mesmo não pode ser dito de Joanna Dennehy, que matou apenas porque isso a fazia sentir-se bem. Em março de 2013, ao longo de 10 dias, Joanna Dennehy, uma mãe de 2 filhos, assassinou 3 homens em Peterborough, na Inglaterra. Esses crimes ficaram conhecidos como os assassinatos das valas de Peterborough. O objetivo dela era matar 9 homens no total, com a ajuda de seu cúmplice Gary Richards, e ser como um infame duo Bonnie e Clyde. Embora tenha tentado matar mais 2 homens, ela falhou e não chegou nem perto do número planejado. Joanna começou sua série cruel de assassinatos com Lucas Labuzewski, de 31 anos. Os dois se conheceram em Peterborough e dias depois ela o atraiu para sua casa, onde o esfaqueou no coração e escondeu o corpo em um container de lixo. 10 dias depois do primeiro assassinato, Dennehy tirou a vida de um colega de casa da mesma forma, John Chapman, de 56 anos. Algumas horas depois, ela matou o proprietário da casa, Kevin Lee, de 48 anos, com quem estava tendo um caso. Foi então que seus cúmplices entraram em cena. Gary Richards, de 47 anos, e Leslie Layton, de 36 anos, ajudaram Dennehy a transportar e jogar os corpos das vítimas em valas. No caminho de volta, depois de se livrar das últimas 2 vítimas, o trio viajou até Hereford em busca de mais pessoas para Dennehy esfaquear. Eles encontraram 2 homens passeando com seus cachorros. Dennehy esfaqueou um deles no ombro e no peito, e 9 minutos depois, atacou o outro com mais de 40 facadas. No entanto, os 2 sobreviveram e testemunharam contra ela no julgamento. Um deles era apenas um idoso frágil. I suddenly felt what I thought was a really heavy punch in the small of my back. And when I turned round, I saw this woman and she just kept stabbing me in the chest. Logo, a polícia encontrou os corpos jogados na vala e identificou Joanna Dennehy como suspeita. Ela foi localizada e presa, mas as filmagens da sua prisão mostram que ela não se importava nem um pouco com os crimes brutais que havia cometido. Em novembro de 2013, Dennehy se declarou culpada dos 3 assassinatos e das 2 tentativas de homicídio, dizendo que matar homens a fazia se sentir bem. Ela foi condenada à prisão perpétua, uma sentença incomum para uma mulher no Reino Unido. Mas mesmo sendo uma assassina a sangue frio, Joanna Dennehy nunca tentou matar seus próprios filhos. Algumas mães, no entanto, intencionalmente matam seus filhos e ainda tentam encobrir o crime. Essa é a história de Diane Downs, uma mãe de 28 anos que no dia 19 de maio de 1983 atirou em seus 3 filhos. Depois disso, ela os levou em um carro ensanguentado até o Hospital Mackenzie Willamette, em Springfield, Oregon. Quando chegou lá, seu filho Danny, de 3 anos, estava paralisado da cintura para baixo. Sua filha Christy, de 8 anos, tinha sofrido um derrame grave e Cheryl, de 7 anos, já estava morta. A própria Downs também tinha sido baleada no antebraço esquerdo e alegou ter sido vítima de um sequestro relâmpago em uma estrada rural perto de Springfield. Ela disse que um homem estranho atirou nela e nas crianças. No entanto, os funcionários do hospital e a polícia ficaram desconfiados,
porque a atitude dela parecia calma demais para alguém que tinha acabado de passar por uma situação tão horrível. Here was a woman who was completely apathetic about the welfare of her kids. She was just emotionally flat and preoccupied with something else. Mesmo quando reencenou o suposto sequestro para os detetives, eles não conseguiram deixar de notar o jeito despreocupado de Downs. Dad just hit my cast. Started the car and left. The car door shut itself. God damn. Sure, I could sit here and cry and be all upset. And what's it going to prove? It proves nothing. I am who I am, and I can't prove that I'm anybody other than what I am. As provas forenses também não batiam com a história dela. Não havia respingos de sangue no lado do motorista do carro, mas o que realmente complicou para ela foi o depoimento de testemunhas que disseram ter visto o carro dela indo muito devagar em direção ao hospital, a cerca de 10 km por hora, o que contradizia a versão de que ela dirigiu em alta velocidade. Downs foi presa 9 meses depois do tiroteio, no dia 28 de fevereiro de 1984, acusada de homicídio, 2 tentativas de homicídio e agressão criminosa. Os promotores argumentaram que Downs atirou nos próprios filhos para se livrar deles e continuar seu caso com Robert Knickerbocker, já que ele não queria crianças em sua vida. Grande parte do caso contra ela se baseou no depoimento de sua filha sobrevivente, Christy. Depois de recuperar a fala, Christy descreveu como sua mãe atirou nas 3 crianças enquanto estava parada na beira da estrada e depois atirou em si mesma no braço. Downs foi condenada por todas as acusações em 17 de junho de 1984 e sentenciada à prisão perpétua em mais de 50 anos. Até seu próprio marido queria que ela pegasse pena máxima. Executed. That's what I was hoping for. That's what I still feel that they should have done that, you know. We'd all be better off. Mas mesmo que Downs tenha escapado da pena máxima, a próxima mãe que cometeu um crime semelhante foi condenada à morte. Essa é Darlie Ruther, que foi considerada culpada e condenada à morte pelo esfaqueamento e assassinato de seus 2 filhos, Devon, de 6 anos, e Damon, de 5. This was definitely not the Darlie that we know and everybody else knows. Em 6 de junho de 1996, às 2h31 da madrugada, os operadores do 911 em Rowlett, Texas, receberam uma ligação da casa dos Ruther. Darlie disse ao atendente que sua casa havia sido invadida e que um intruso tinha esfaqueado seus filhos e a atacado também. He was pressing on my shoulder and he was saying, "Mommy." I sat straight up when he said that, and I saw the guy starting to walk away from me. Os filhos foram esfaqueados até a morte com uma faca de cozinha, enquanto Darlie sofreu cortes no pescoço e no braço. Ela afirmou às autoridades que o crime foi cometido por um intruso desconhecido, mas os detetives que chegaram ao local logo perceberam que havia algo errado, principalmente por causa do comportamento de Darlie e pelo fato de ela não ter tentado salvar seus filhos após o ataque. About Damon. He's got his eyes open and he's trying to breathe. I told her that she needed to help him, but she just wouldn't help him. Uma semana depois do incidente, Darlie foi vista em um vídeo comemorando alegremente o aniversário póstumo de um de seus filhos, o que só aumentou as suspeitas. Ela foi presa e acusada de 2 homicídios qualificados, mas sempre manteve sua inocência. I did not murder my children. I love them. How can anybody kill those babies? I don't understand it. I miss them so much. I
I swear I did not murder my children, I swear. Durante o julgamento, a acusação afirmou que os ferimentos de Darlie foram auto-infligidos e que a cena do crime havia sido forjada, além de que ela matou seus filhos por conta das dificuldades financeiras da família. Apesar de suas alegações de inocência, o júri a considerou culpada do assassinato de seu filho Damon em fevereiro de 1997 e a sentenciou à morte por injeção letal. Are you prepared to die? I don't know if anybody's really prepared to die, but I feel like I know where I'm going and that I have Devin and Damon waiting there for me. Mas muitas pessoas, incluindo o marido de Darlie, acreditam que ela é inocente. Seu pedido de apelação foi negado e ela está atualmente no corredor da morte aguardando seu destino. No próximo caso, mais uma mãe que culpou um estranho pela morte de seu filho. Essa é Michelle Carroll, uma mãe de 2 filhos de Iowa de 36 anos, que se declarou culpada de assassinato e tentativa de assassinato contra seus próprios filhos. Em outubro de 2008, Carroll levou os filhos para uma área isolada fora da cidade, onde cobriu os olhos deles com fita adesiva e os esfaqueou antes de tentar cortar a própria garganta. Seu filho de 2 anos morreu no local, mas o filho mais velho sobreviveu e depois testemunhou contra ela. Michelle também sobreviveu aos ferimentos que causou a si mesma e inicialmente alegou que um homem os havia atacado, mas depois confessou o crime. A defesa argumentou que ela sofria de uma condição mental que causou suas ações, mas Michelle foi considerada culpada de assassinato. Quando ouviu a sentença, a mãe não demonstrou nada além de arrependimento. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato do filho mais novo e recebeu mais 25 anos pela tentativa de assassinato do filho mais velho. Mas como isso se compara ao assassinato de uma mãe e seu filho ainda não nascido? Essa é Taylor Parker, condenada à morte pelo brutal assassinato de sua amiga, Regan Simmons Hancock, de 21 anos, e do bebê que ela esperava, Rexlyn Safe. O corpo de Regan foi encontrado em sua casa em New Boston no dia 9 de outubro de 2020, com o estômago cortado e o bebê desaparecido. Mais tarde, naquele mesmo dia, Taylor foi parada por um policial enquanto dirigia em alta velocidade, dizendo que tinha acabado de dar à luz. Ela foi levada ao hospital, onde o bebê foi declarado morto, mas os médicos acharam a situação bem estranha. What is HCG? It's a hormone that is secreted by the placenta only. Okay. And if there's a baby in there, the HCG is what the hormone that mandates going to get the nutrients and bringing it to baby. Okay. So it's in mama's blood, mama's urine, mama's everything. Okay. And it stays up for 6 weeks. Okay. All right. It's taken off. You don't want no part. Huh? You don't want no part of this. He took off. He's the OBGYN. Yeah, I was the one that got called up for resuscitating the baby. What did we step into? Oh, it's interesting. So, I think it's going to be that. Os investigadores logo ligaram os 2 casos e pressionaram Taylor, que então disse que a própria Regan, enquanto morria, teria dado o bebê para ela. Do you remember cutting it open to get the baby out? Did you have much trouble getting it up, cutting it open? You didn't? Okay. So you take the baby out of her stomach, is that right? It fell out like she was pushing, and it come out. It come out of her vagina? No. Or out of her stomach? Okay. Right. She was still in the sack. Oh, okay. All right. So it comes out of her stomach and it's still in the sack. Did you have to pull the sack apart to get the baby out? Yeah, I had to pull it open and turn her over and started
smacking her back. Ela também admitiu que havia mentido para o namorado por 8 meses, fingindo estar grávida. Wade said that you've been telling him you were pregnant for a while, for the last 8 months. Why have you been telling Wade you were pregnant? It's just you wishful thinking, and you really just want to be pregnant that bad. What was the deal there? You feel movement? Made you think you were pregnant? Something's wrong. Depois de interrogar Taylor, os detetives juntaram todas as peças e ela foi presa acusada de assassinato. A promotoria revelou que Taylor fingiu estar grávida, fez ultrassonografias falsas e até uma festa de revelação de gênero, tudo para manter o namorado. Durante o julgamento, um investigador testemunhou que Taylor tinha pesquisado bastante sobre como fingir uma gravidez e no dia do assassinato assistiu a um vídeo sobre bebês prematuros de 35 semanas. Isso provava que ela planejava matar Regan para roubar o bebê. O júri condenou Taylor por assassinato e ela foi sentenciada à morte. Essa é Emilia Carr, de 26 anos, condenada pelo assassinato de Heather Strong, que era a ex-mulher do namorado de Emilia. They are put through what their emotions are. I just simply believe there are times when people do things that are so heinous, so calculated, that we have an obligation to say, you have forfeited your right to live among us. Em fevereiro de 2009, Heather desapareceu em Citra, na Flórida, depois do trabalho. Um mês depois, o corpo dela foi encontrado numa cova rasa. Emilia, que estava grávida de 7 meses na época, foi presa depois que foi flagrada discutindo os detalhes do assassinato. Os promotores disseram que Emilia atraiu Heather para um trailer, tentou quebrar o pescoço dela e, por fim, a sufocou com um saco plástico enquanto ela estava amarrada numa cadeira. Obviously, right now, he had no. You say he had intentions or he was bragging about it. I haven't heard about it. Right. Obviously, he can't do anything to him now. No. I mean, I'm here on the case that you and Josh with Heather Strong. That's what we're here about. Right. And that's what I want to talk about. If you want to talk about anything for us that's fine. Hypothetically speaking, no, I don't want to talk about that. Him made mention or made some threats or some verbal stuff that he was going to do something to somebody else, but it never got carried out. That's nothing. That holds no weight. No final de março de 2009, Emilia Carr deu à luz de seu 4º filho, enquanto estava presa na cadeia do condado de Marion. Mas isso não fez o promotor mudar de ideia. Ele continuou tentando a pena de morte. Emilia foi considerada culpada e no dia 22 de fevereiro de 2011 foi condenada à morte por injeção letal. Mesmo assim, ela continuou afirmando que era inocente e que quem cometeu o crime foi o ex-marido de Heather, que também era parceiro dela. I am sitting on death row for nothing more than a series of lies, while the person who actually committed the crime got a life sentence. Além disso, Emilia se tornou a primeira mulher a ser condenada à morte no condado de Marion, desde Eileen Warrens, em 1992. Mas em 19 de maio de 2017, sua sentença foi reduzida para a prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. A seguir, vamos falar de uma madrasta que torturou e assassinou sua enteada. Essa é Tiffany Moss, que foi condenada em abril de 2019 pelo assassinato da enteada de 10 anos, Imani Moss, em Lawrenceville, Georgia. Imani foi severamente maltratada pela madrasta durante semanas. Tiffany a deixou trancada em um quarto, sem comida e sem que os vizinhos sequer soubessem que ela existia. Enquanto alimentava e cuidava bem de seus próprios filhos, Tiffany deixou Imani tão fraca que ela não conseguia mais sair da cama. No dia 28 de outubro de 2013, Imani morreu de desnutrição. Após a morte da enteada, Tiffany convenceu o marido a não chamar a polícia. Os dois chegaram a discutir a ideia de enterrar Imani e fingir que ela tinha fugido.
mas acabaram decidindo fazer outra coisa. Na manhã de 1º de novembro, eles levaram o corpo de Emani para um local isolado, colocaram ela em uma lata de lixo e atearam fogo, mas o corpo não queimou completamente. Então apagaram o fogo e levaram os restos de Emani de volta para casa. A culpa foi demais para o pai, que finalmente chamou a polícia e confessou o que tinha acontecido. Tiffany e Eman Moss foram presos e acusados. Enquanto Eman aceitou um acordo para testemunhar contra Tiffany, ela decidiu se defender sozinha no tribunal. Eman, did you take her to the doctor then? I did not take her to the doctor, sir. Why not? I really can't explain it. I was trying to fix something, like I said, you know, I'm not God, but I'm trying to fix something irreversible or beyond repair. Por outro lado, Tiffany optou por se defender sozinha no tribunal e era agora o momento de ouvir o veredito do juiz. This is the jury's verdict in case 18B 1541-1. This is the state of Georgia versus Tiffany Nicole Moss. Verdict, count 1, murder. We, the jury, find the defendant guilty of murder. Count 2, felony murder. We, the jury, find the defendant guilty of felony murder. Count 3, felony murder. We, the jury, find the defendant guilty of felony murder. Count 4, cruelty to children in the first degree. We, the jury, find the defendant guilty of cruelty to children first degree. Count 5, cruelty to children first degree. We, the jury, find the defendant guilty of cruelty to children first degree. Count 6, concealing the death of another. We, the jury, find the defendant guilty of concealing the death of another. Signed and dated by the foreperson. Ela foi considerada culpada pelo crime de assassinato, mas não mostrou reação nem quando recebeu a sentença de morte. Miss Moss, if you'd stand up for me, please, ma'am. Is there anything that you'd like to say before I impose sentence, ma'am? Ma'am, with respect to count 1, the jury has found you guilty of murder and other counts contained in the indictment against you. They have considered the circumstances surrounding that murder and found that aggravating circumstances exist. With respect to count 1, ma'am, I impose the sentence of death. Counts 2 and 3 are vacated by operation of law. They're felony murder charges. Counts 4 and 5, the cruelty charges, of course, merge. With respect to count 6, I impose a 20-year sentence to be served in confinement. Ela está agora no corredor da morte, aguardando sua execução. Mas a seguir vamos ver uma mãe que admitiu orgulhosamente ter assassinado seus próprios filhos, afirmando que eles mereciam isso. Essa é Michelle Blair, uma mãe de 35 anos de Detroit, Michigan, que admitiu ter assassinado 2 de seus 4 filhos. Em 2015, Blair foi despejada de sua casa por não pagar o aluguel. Quando a equipe de despejo chegou no dia 24 de março, para remover seus pertences, eles encontraram uma cena chocante. No congelador da sala estavam os corpos de 2 crianças, embrulhados em plástico e cobertores. As crianças foram identificadas como Stephan Gage Berry, de 9 anos, e Stony Ann Blair, de 13 anos, que estavam desaparecidas há mais de 2 anos. O legista determinou que as 2 crianças morreram devido a trauma contundente. Blair foi encontrada na casa de um vizinho e presa. Ela confessou os assassinatos imediatamente, alegando que matou os filhos porque eles estavam abusando do irmão mais novo, algo que a promotoria contestou. And this is why I say my kids knew better, because I've always told them everything that happened to me. I told them why, because I don't understand why it took me so long to tell my mom when I was a kid. You never talked to me about like this, but when I did come to you, you didn't do. So I always made sure I told my kids this. I told them what happened to me, how it happened to me, how the made me feel in detail. And I say, if anybody ever touches y'all, you better tell me. They knew. I always talk to my kids about that touching from anybody. So they definitely knew. And this is the part that really gets me. I used to tell her, rape is the worst thing you can do. Just make you. I tell her all the time. They used to make me feel like I was nothing. It made me feel like I wasn't. You turn around and you do that to my son, you knew exactly what she was doing to him. She knew exactly what the fuck she was doing to him. So yeah, I don't care what anybody think. She had to go, period. Durante a audiência no tribunal, Blair teve um ataque de raiva.
e estava prestes a perder a guarda dos outros 2 filhos. The allegations against my client, Mr. Berry, are failure to protect and abandonment. And never being there for his kids. Mother, He was stop. always on sex sites, though, Mother, right? Mother, listen to me. I had to beg you to come see me. For real? Mother, listen to No me. matter how much you lie or how your lawyers lie. You done, Mother? Listen to me. This is a civil case. It's not a criminal case. We can and we will do it without you. I never tried will to say I do it didn't. I without did you. it, but that does not negate the fact that they were never there for their children. I had to struggle with them all the time. They were never there. You get Stephen, your you chance. know we had to beg you. Me, Stephen, all of us used to cry for you. You're not going to be able to stay, good. Mother. Come here. There are rules. Na audiência de sentença, Blair ainda fez questão de dizer algumas palavras para o tribunal. I want to say, this prosecutor, I can't see her face, but I wish I could. You discussed me, the Dorsey family discussed me, because how dare you say that didn't happen to my son? You weren't there. Y'all was never there. You were the absentee people, always. So, the Dorsey family, down to the mother, to the father, to everybody, I hope y'all live your life well without seeing my child, Gabrielle Blair. You lived well without seeing them throughout their whole life, so live well now. But you ain't got nothing to say to me for what I did for my child, period. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. You're therefore sentenced to the Michigan Department of Corrections for the rest of your life without the possibility of parole, meaning, of course, that you will never get out. Essa é Taylor Scabusiness, de 25 anos, que foi presa por assassinar seu amante Chad Therion em fevereiro de 2022. Taylor e Chad tinham usado metanfetamina no porão da casa da mãe de Chad antes que ela o estrangulasse, decapitasse e desmembrasse o corpo. Taylor apareceu diante do juiz junto com seu advogado para a audiência, onde o julgamento foi adiado, mas no meio da discussão entre o juiz e os advogados, algo inesperado aconteceu. Depois de um intervalo de 10 minutos, o advogado de Taylor anunciou que iria deixar o caso e o julgamento foi remarcado para 2 meses depois. Taylor foi condenada e na audiência final apareceu no tribunal usando um capuz para ouvir sua sentença. At this time, given all the factors that I have to consider, it's the decision of this court and the judgment of the law that Ms. Scabusiness be sentenced as follows. As to, in 22 CF 363, count 1, that's the first-degree intentional homicide as a repeater. It's a Class A felony. I'm going to impose life imprisonment without the possibility of extended supervision. I believe that's appropriate in light of the findings that I've already made. As far as count 2, mutilation of a corpse as a repeater, a Class F felony, I'm going to adopt the recommendation of the pre-sentence investigation writer. 7.5 years of initial confinement followed by 4 years of extended supervision. That'll be consecutive to count 1. As far as count 3, third-degree sexual assault as a repeater, Class G felony. I'm going to impose 3 years of initial confinement followed by 4 years of extended supervision. That will be consecutive to count 2 and count 1. As far as the revocation cases, I'm going to impose 1 year of incarceration on each of those counts. Those will run concurrent to the other offenses. Taylor Scabusiness agora vai passar o resto da vida na prisão. O mesmo aconteceu com a criminosa condenada que vamos ver no próximo caso. Essa é Jessica Smith, de 41 anos, que em 31 de julho de 2014 afogou sua filha pequena na banheira de um resort na costa de Oregon e tentou matar sua filha adolescente
cortando ela com lâminas de barbear. O juiz havia ordenado que ela entregasse as crianças ao ex-marido e que realizasse uma avaliação psicológica. Sabendo que perderia a custódia, Jessica decidiu tirar a vida das filhas, para que o pai delas também não pudesse ficar com as meninas. A equipe do hotel encontrou as duas irmãs na cama no dia seguinte. A mais nova estava morta, mas a mais velha sobreviveu depois de receber atendimento médico. Jessica fugiu, mas foi encontrada 3 dias depois pela guarda costeira e presa. Ela foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Em comparação com outros casos, a pena de Jessica foi até leve. Clique no vídeo na sua tela para assistir a mais mulheres cruéis sendo julgadas por seus crimes indescritíveis.